Olá a todos, eu sou André de Souza e o programa Em Direção ao Sucesso de hoje, transmitido pela TV Vincere e também simultaneamente pelas suas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook. Primeiramente eu vou pedir a você, nosso telespectador, vá lá no nosso canal do YouTube, TV Vincere, se inscreva, acione tudo para que você possa se manter atualizado de tudo aquilo que nós com muito amor levamos a você. Hoje nós vamos tratar uma temática sobre rejeitar ou aceitar. Essa é uma questão muito difícil para algumas pessoas. Porque, como já falamos algumas vezes, quando você rejeita algo, quando você diz um não, você naturalmente deixa alguém desconfortável. E você naturalmente já tem no seu subconsciente um receio de sofrer uma crítica. Por sinal, nós já falamos, estatística mundial, a crítica ela é considerada, ela tem entre os 5 medos de cada um de nós, de sermos criticados. Mas uma pessoa de sucesso não pode temer. Ela não pode temer uma crítica, ela não pode temer uma dificuldade. Ela tem que ser uma pessoa de atitude. Então eu queria dizer a você que está nos assistindo hoje, que seja qual for a decisão que você tem que tomar. Se você tem a convicção dentro de você, e a decisão principalmente sobre você, sobre o que você quer seguir na sua vida, sobre a sua carreira profissional, sobre o seu casamento, sobre seus filhos, sobre a família, de uma maneira geral, se você tem a convicção, se você já sentiu dentro de você que você tem que tomar uma decisão, não espere para amanhã. Tome essa decisão agora. Tenha certeza uma coisa, pela nossa experiência, você será criticado por muitos, mas não receba essa crítica. Nós até poderíamos dizer que existe a chamada crítica construtiva. Mas a pessoa que quer contribuir com você, ela não vem a você lhe criticar com aquele tom de crítica. Eu diria que uma crítica construtiva, ela não pode ser chamada de crítica construtiva. Ela seria um conselho. Ela seria uma sugestão. Quem sabe você pode ir por esse caminho? A minha experiência já me disse que talvez por aqui é melhor. Assim é a forma que cada um de nós pode dar um conselho ou aceitarmos receber. Porque aquele que já chega apontando o dedo, dizendo não, não é assim, não é dessa forma, você automaticamente já cria uma autodefesa. E naturalmente, você tem 2 caminhos. Se você estiver preparado, você vai superar aquela crítica e segue. Ou então aquela crítica pode te derrubar. Então, nós queremos hoje dizer a você, não tenha medo de tomar essa decisão. Não tenha medo de rejeitar situações que não estão de acordo com o seu propósito, com o seu projeto definido, que isso você já fez. Nós temos que ter uma direção. Se nós temos um alvo, e se você recebe alguma crítica que vai de encontro àquilo, não aceite. Porque até você ter criado o seu objetivo principal, o seu alvo, você pensou,
Você refletiu, você analisou, você buscou pessoas qualificadas, você fez cursos, você fez imersões, você fez mentoria para tomar uma decisão adequada. E sempre vai aparecer aquele que vai dizer alguma coisa contra isso. Então eu quero convocar a você hoje. Aquilo que não faz bem a você, que você sente no coração. Sabe quando você está numa conversa e você sente algo te inquietando? Aquilo são as suas faculdades superiores, é o seu subconsciente que você ainda não conseguiu saber e conhecer e ir profundamente nele, que é ele que te direciona, ele está te avisando lá no seu coração. Você cria aquela inquietude, você fica aflito, com uma vontade de terminar se for uma reunião, ou que aquela pessoa que está falando se afaste de você. Se você sentir isso, imediatamente você rejeita. Rejeita essa informação, rejeita a crítica. Não se permita que alguém possa lhe derrubar. Tudo que você precisa para alcançar aquilo que você busca está dentro de você. O poder está dentro de você. Mas para termos o poder e sabermos utilizar, nós temos que ter a coragem de dizer um sim ou dizer um não para várias situações que irão surgir diante de nós, diariamente, várias vezes ao dia. Alguém vai aparecer para lhe desestimular. Não tenha receio de magoar alguém. Não precisa ser mal educado. Se a pessoa for muito insistente, você diga: eu tenho um compromisso agora e vou ter que sair. Você me dá licença. E logo que a pessoa sair, você faz uma análise, faz uma meditação e continue a sua vida. Porque não podemos aceitar esse tipo de situação. Nós temos que estar próximo de pessoas que estão vibrando como nós, que estão na nossa frequência. Pessoas que podem nos agregar. Ou, como nós estamos fazendo aqui, trocando experiências. Há 20 anos eu me dedico a esse estudo. Então, eu posso levar isso para você. E ajudar muitas pessoas quando eu faço seminários, imersões, que nós vimos e vemos a situação que está, mas nós já estamos preparados para não absorver aquela frequência. Ao contrário, fazer com que aquelas pessoas venham para a nossa frequência, para a frequência do sucesso, para a frequência da vitória, para a frequência que vai lhe levar a uma vida plena. O programa Em Direção ao Sucesso vai chamar o intervalo comercial, mas é muito rápido, porque nós vamos seguir nessa temática para que você assuma um compromisso conosco. Então eu quero deixar isso para o segundo bloco. Voltamos rapidinho do intervalo comercial. Você vai viver. Esse livro, escrito pela doutora Cláudia Patrício Costa, advogada e jurista que no auge da sua carreira se deparou com o Covid-19. Foi a primeira paciente a ser diagnosticada no Distrito Federal com o Covid. Pela medicina foi desenganada, passou 105 dias internada. Mas é uma história de vitória. Após o Covid, ainda enfrentou no ano seguinte um câncer de mama. Esse livro é extraordinário. Ele não trata de enfermidades, mas ele trata de como superar as adversidades da vida que todos nós temos. Eu, André de Souza,
recomendo esse livro para todos. Você será outro após essa leitura. Voltamos do intervalo comercial com o programa Em Direção ao Sucesso e nós estávamos falando da temática fundamental sobre como nós devemos agir diante de alguma situação, rejeitar ou aceitar. Como nós devemos dizer não a situações que não são favoráveis a nós. E aí você pode estar me perguntando, tá, você me diz como fazer, o que eu tenho que fazer, mas e como eu tenho que fazer? Nós temos um exercício que eu posso fazer um desafio com você. Porque a forma que nós agimos hoje, todo ser humano, ele basicamente age através de uma programação mental que já está no nosso subconsciente. Ele age, ele tem respostas prontas, reações prontas, porque aquilo já está programado. Então ele acaba aceitando as críticas de uma forma natural e acaba cada dia mais ficando abalado e aí vem para uma ansiedade ou para uma depressão. Nós temos um desafio para você, um desafio de 30 dias. Eu até anotei para que não haja erro. Faça um compromisso hoje com você, escreva isso. Eu faço um compromisso comigo por um período de 30 dias de não ver nada negativo. Entendam, não ver é não ver um programa de TV que tenha coisas negativas, cenas negativas, informações que só falam em crises e tragédias. Ver. Porque o nosso cérebro ele funciona como se fosse uma máquina de foto. Então, aquilo que os nossos olhos é como se fosse uma máquina. Ele vai ver aquilo e ele vai assimilar aquela imagem dentro do nosso cérebro. E ele vai trazer para o subconsciente. E só vai potencializar situações negativas. E aí você tem que ter uma atitude mental positiva, porque esse compromisso é seu com você. Você não precisa dizer, a não ser que você seja um casal, esposo, esposa, e querem fazer esse compromisso juntos, é importante até, para que vocês se ajudem. E um vigie a questão do outro, o que o outro está falando. Ou que o outro está sugerindo que assista, ou que o outro está sugerindo que ouça, ou veja em redes sociais, ou veja na internet. Não estou falando que não é para acessar a internet. Coisas negativas, situações negativas. Eu sempre cito um exemplo que é para ser bem claro e até quase que trágico. Por que tantas pessoas correm para ver uma cena de um atropelamento? Se alguém foi atropelado em uma via, junta aquele monte de pessoas para ver uma cena triste, extremamente negativa. Isso é uma programação mental que já está na mente das pessoas. E é isso que eu quero que você mude. E é isso que não é que eu quero, é necessário que mude na sua mente. E qual é a nossa grande vantagem? Nós somos um ser espiritual, Deus nos fez perfeitos. Lembre do livre-arbítrio, nós temos a escolha. E Ele é tão bom com a gente, que Ele nos dá várias chances. Se eu, a partir de hoje, decidir ver coisas boas e ter uma atitude mental positiva, se nós fizermos isso repetitivamente durante 30 dias, o nosso cérebro, nosso subconsciente vai sendo apagado
daquelas informações, daqueles hábitos antigos e negativos e sendo substituído por coisas boas. E você começará a se tornar outra pessoa, você começará a ver o mundo diferente. Você começará a viver como deve viver, feliz. E aí eu volto a falar que você tem que ser você. Você tem que ter firmeza. Você fez um compromisso. Faça esse compromisso por escrito e assine. Bote a data e assine. E você tem que ter, e você tem, você pode. Se qualquer pessoa fez, se alguém fez, você pode fazer. E você assume o compromisso. E a partir de então você assume o poder de rejeitar tudo. Não estou falando rejeitar pessoas, mas se chega alguém falando de coisas negativas, você diz, não, esse assunto não me interessa. Temos algo a conversar de outro tema. Não despreze a pessoa, mas o assunto, o tema, a questão que ela vem tratar. Porque ela também, se não assistiu o que nós estamos falando para você, ela também tem o mesmo hábito. Então, muitas pessoas hoje só estão enxergando o lado ruim. Porque se nós ligarmos um veículo, e olha aqui eu estou num veículo de comunicação, mas a TV Vincere, ela tem um compromisso com você de levar uma informação positiva, construtiva, que vai ajudar a você a ter uma vida melhor. Esse é o papel. Esse é o papel dos veículos de comunicação. Não dê atenção para fake news. Não dê atenção para nada de ruim. Nós temos um poder tão grande dentro de nós, que se nós agirmos dessa maneira, repelindo tudo isso que tem de ruim, porque aquilo que nós recebemos de ruim, seja ouvindo, seja vendo, aquilo vai para o nosso subconsciente. E aquilo é expresso no nosso corpo, em forma de doença, de ansiedade, de depressão, de medos, de pânicos, ou até mesmo uma enfermidade. Mas todas são seríssimas. Mas você pode ter um infarto de uma informação negativa, de uma brincadeirinha desnecessária de outro, que quis brincar com você, lhe levando uma notícia terrível. Então não aceite. Diga, isso não é comigo. Você tem poder na sua mente. Isso não é comigo. Não é e não aceito. Porque eu estou dentro de um propósito, dentro de um compromisso, que durante 30 dias, isso é um exercício, não é que você vai ficar só nos 30, é porque esses 30 são necessários você ser muito vigilante, porque é como se fosse uma desintoxicação da mente. Você começa a limpar a sua mente. E quando você limpa a mente e abastece de coisas positivas, você começa a ter um bem-estar tão grande, que já é o reflexo no nosso corpo, que você vai buscar sempre mais e mais agir dessa maneira. Então, a partir do 30º dia, você vai... Antes você talvez sentia a necessidade de ouvir algo negativo, uma fofoquinha sobre um, como é a vida do outro, como está o trabalho do outro, se ele está bem, se ele está ruim, se ele ganha mais do que eu ou menos. Mas a partir disso, porque isso não vai lhe interessar, isso não vai mudar a sua vida, você saber dessas coisas. Então, a partir de então, você vai começar a ter informações boas dentro de si. Você vai ter um bem-estar tão grande que você vai começar a atrair pessoas
que estão começando a agir e a pensar como você. Se aqueles não transformarem também, haverá uma mudança no seu círculo profissional, de amizade. Mas isso faz parte das leis. Tudo está em movimento nessa terra, no mundo. Nada é estático. Então tudo é um ciclo. E nós temos que buscar estar sempre melhorando nesse ciclo da vida. A vida é feita para ser vivida com alegria, com prosperidade, com harmonia, com fidelidade. Seja fiel às pessoas, fiel ao seu cônjuge, fiel aos seus princípios. Não tenha medo de desagradar alguém, sendo fiel àquilo que você tem convicção que é certa. Porque aí as pessoas vão começar a refletir e você vai acabar, além de se ajudar, vai ajudar essas pessoas também. Então não tenha medo de tomar a decisão certa, de fazer a coisa certa e de, acima de tudo, espere sempre coisas boas. Não fique esperando um acidente, não fique imaginando coisas ruins, não. 98, 99% das coisas que imaginamos de ruim que vão acontecer na nossa vida não acontece. E nós passamos uma vida preocupados, ansiosos, depressivos por 98, 99% de situações que nunca acontecerão com você. Esses dias eu estava lendo que tem uma seguradora, está na literatura, que ela estuda isso, e isso é tão certo, que ela é a maior seguradora que existe nos Estados Unidos, porque as pessoas têm tanto medo que ela vai no argumento lá que está no subconsciente. As pessoas fazem seguro para tudo. E ele já tem a estatística. Por que que eles crescem tanto? Porque as pessoas pagam seguro 100% de tudo, seguro para tudo na vida, eles querem. Porque é plantado o medo. E a seguradora, a estatística dela, essa é a dela. Ela gasta, ela tem que, de fato, dos que fazem somente 3%, 2,5% no caso dessa seguradora, ela tem sinistros. Então, você imagina, a cada 100 pessoas que pagam todo tipo de seguro para essa seguradora, 97 pessoas e meio é lucro, porque ela não tem despesa, porque nada acontece. São medos imaginários que nós temos. Então é isso que eu quero deixar hoje para você, essa mensagem. Lembrem do compromisso. 30 dias sem ouvir, sem ver, sem dar atenção a nada negativo, para que haja uma limpeza no seu subconsciente. Não pense que você vai estar pronto ainda depois dos 30 dias. Esse é o início. E depois você vai continuar. E aí as coisas vão mudar. E você vai gostar tanto, vai sentir um bem-estar, que você vai criar um novo hábito de vida, um novo paradigma de não aceitar e não ter medo de boatos, de fofoca, de coisas ruins, e não se preocupar com a vida alheia, fofocas eu digo, não que você não deva se preocupar com o próximo, isso sim. Ajudar se é possível, sim, mas não está preocupado em intrigas, em fofocas.
Então grave e faça isso. Nós garantimos que você terá uma transformação na sua vida. Essa edição do programa Em Direção ao Sucesso termina agora. Mais uma vez, não cobrando, porque nós não podemos cobrar, a responsabilidade é sua, mas insistindo que você faça esse compromisso. Não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais e assistir pela TV Vincere e também pelo YouTube, pelo canal TV Vincere. Instagram você traz informações, Instagram @TV Vincere. Continue nos acompanhando. Venha conosco para a TV Vincere.